Esse embargo de isso do reserva do plenário já foi. Tá. E esse mais 7 que eu vou chamar em conjunto com isso. Então já vou ter que chamar isso. Ministro Ricardo Lewandowski, recurso extraordinário 572.762, recorrente Estado de Santa Catarina, recorrido município de Timbó. Vossa Excelência tem a palavra. Creio que temos 7 outros recursos extraordinários. Tratam do mesmo tema. Apensados. Pois não. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça Local, que deu provimento à apelação do município de Timbó ao fundamento de que viola a Constituição Federal a retenção de parcela do ICMS pertencente àquele ente federado em razão da concessão de incentivos fiscais. O acórdão ora recorrido encontra-se assim emendado, é muito curto. ICMS, Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, retenção da parcela destinada aos municípios, violação aos artigos 158.5 e 160 da Constituição Federal. A concessão de incentivos fiscais pelo Estado não pode diminuir o repasse do ICMS constitucionalmente assegurado aos municípios, esta é a emenda. No RE interposto com base no artigo 102.3A da Constituição Federal, o Estado alega, em suma, violação aos artigos 158.5 e 160 da mesma carta. Em prol de sua tese, sustenta o recorrente em apertada síntese que o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, é um mecanismo de desenvolvimento socioeconômico do Estado, o qual permite que empresas instaladas em Santa Catarina beneficiem-se de uma das seguintes formas de incentivo. Primeiro, o financiamento por meio de uma instituição financeira oficial, ou 2, a postergação do recolhimento do ICMS. Esclarece que a discussão travada nesses autos diz respeito à última forma de incentivo, que é a postergação do recolhimento do ICMS, cuja concessão leva ao adiamento do repasse aos municípios da parcela desse imposto que lhes pertence. Alega, em suma, que, como o momento do recolhimento do imposto é diferido, não é possível falar-se em arrecadação do tributo, e muito menos em direito dos municípios à repartição da receita dele decorrente. Afirma mais que, entre aspas, o fato de os municípios terem direito à parcela da arrecadação de determinado tributo não lhes confere qualquer competência sobre este, o que somente ocorre quando deixar de existir como tributo e passar a existir como receita pública, ou seja, quando for arrecadado. Não foram oferecidas contrarrazões. Em 29/2/2007, submeti à Corte manifestação no sentido da existência de repercussão geral do tema constitucional ventilado, a qual foi por ela acolhida. Deixei de remeter o processo ao Procurador-Geral da República em razão de já tê-lo feito em outros casos absolutamente idênticos, nos quais o parecer da Procuradoria foi pelo desprovimento dos recursos, RS tais e tais, ambos de minha relatoria, senhor relator, senhor presidente. Presidente, nós temos sustentação oral. pois não. Haverá sustentação? Haverá. Pelo recorrente Estado de Santa Catarina, falará o doutor Ezequiel Pires, Procurador do Estado. Eminente ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, senhora ministra, senhores ministros, em especial o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da matéria. O Estado de Santa Catarina, ele instituiu um programa de desenvolvimento da empresa catarinense que se chama PRODEC, através da Lei número 11.345 do ano de 2000, que é sucessora da Lei 7.320 do ano de 88. Esse programa, ele visa o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina, da empresa catarinense, e também visando a incrementação e o aumento do emprego e da renda. Bem,
as empresas, ou a empresa que ela vem aderir a esse programa de desenvolvimento da empresa catarinense, ela adquire o direito de recolher o ICMS com uma postergação, ou seja, um adiamento ou uma moratória de 48 meses. Então, diante disso, há o inconformismo de alguns municípios, como é o caso de Timbó, Itajaí, Itá e outros municípios que estão envolvidos nos processos que estão em pauta, e que esses municípios se sentem prejudicados pelo não repasse ou pela não partição dos 25% que seria devido, ou pelo menos calculado, sobre o imposto que a empresa iria recolher dali 48 meses. Então, o artigo 158 da Constituição Federal, inciso 4º, que é sobre o qual a nossa tese se fundamenta, ele diz: pertence aos municípios, o inciso 4º, 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E no parágrafo único, também, as parcelas da receita pertencem aos municípios, mencionados no inciso 4, serão acreditados conforme os seguintes critérios, que seria a partição dos 25% devido aos municípios. O que o Estado de Santa Catarina entende aqui? Que a relação Estado-contribuinte, quando o Estado está concedendo, permitindo que os contribuintes recolham isso 48 meses após, através dessa postergação, essa relação do Estado com o contribuinte é uma relação tributária. Agora, a expectativa do município, nós entendemos que entre Estado e município é uma relação financeira, conforme diz o artigo citado da Constituição Federal, que é o artigo 158, inciso 4º. Bom, quando a arrecadação, quando o tributo ingressa nos cofres estaduais, aí sim é que há o direito do município em ter os seus 25% na partição da arrecadação tributária. Porque quando a empresa mensalmente informa, que informava através da GIA, que é uma guia de informação e atualização, através dessa informação, a empresa diz quanto ela iria recolher ao Estado. Na verdade, é a apuração do ICMS. Só que esse imposto não entra nos cofres estaduais. Por quê? Porque ele foi postergado para que seja recolhido 48 meses depois. Quer dizer, se o Estado ele remeter aos municípios esse 25%, ele está adiantando aquilo que não entrou em seus cofres. Então, essa é a preocupação do Estado de Santa Catarina, que não houve o ingresso dos numerários aos cofres estaduais. Os municípios são beneficiados? Sim, porque as empresas estão localizadas nos municípios. Aqui, fazendo uso da citação de Aliomar Baleiro, ainda em 1984, na editora Forense, página 116, abro aspas, Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem qualquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer a seu vulto como elemento novo e positivo. Quer dizer, tem que haver o ingresso das receitas para que o município tenha direito a receber mensalmente. O Estado em nenhum momento está dizendo que o município não tem direito aos 25%. Não é isso. Só que o Estado está dizendo que, como há uma postergação, como há uma dilação do prazo para o efetivo recolhimento pelo contribuinte e o ingresso nos cofres estaduais, aí sim é que o município vai ter esse direito de ver esses recursos entrando nos seus cofres. Ainda há pouco o ministro Marco Aurélio estava falando aqui a respeito de isenções, incentivos, benefícios fiscais. Imagine se a União Federal, no incentivo semelhante ao Refis, ela tivesse que consultar todos os estados e todos os municípios interessados na arrecadação. Então essa é uma das teses dos municípios de que eles não foram consultados, para que o Estado
concedesse esse benefício. Mas acontece que, como a relação do Estado é com o contribuinte em relação à relação tributária, então, por isso, não há necessidade, seria inconstitucional que o Estado de Santa Catarina tivesse que consultar todos os municípios e a Associação dos Municípios, e o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, para que ela desse algum incentivo para o desenvolvimento da empresa catarinense. Muito bem. Não há qualquer perigo de prescrição, decadência, qualquer perda para os municípios. Somente eles vão ver essa arrecadação ingressar em seus cofres quando realmente o contribuinte vier a depositar o imposto gerado. Hoje, nós temos menos de 300 empresas que estão sendo beneficiadas pelo PRODEC em Santa Catarina. Já adianto que Santa Catarina não faz qualquer concessão a municípios, repassando imediatamente esses valores sem ter recolhido nos seus cofres. O que há é alguns casos, como o caso de Criciúma, que Santa Catarina deposita em virtude de decisão judicial transitada e julgada no Tribunal de Santa Catarina, e que a nossa Procuradoria, dependendo das decisões ou da decisão do Supremo Tribunal Federal, irá ingressar com ação devida para rever essa decisão do Tribunal de Santa Catarina. Então, já adianto que Santa Catarina não faz qualquer liberalidade com quaisquer dos municípios, repassando esses valores sem eles terem ingressado nos cofres do Estado. Também, quando a empresa informa que deveria recolher determinada quantia a título de ICMS, nós sabemos muito bem, nós da Procuradoria, que há o tal do imposto declarado e não pago. Então, se fosse assim, o imposto declarado e não pago, o Estado também teria que adiantar para o município aquela quantia, porque ela foi declarada, houve uma contabilidade, só que os recursos não ingressaram nos cofres estaduais. Por quê? Porque lá na frente, na execução fiscal, se ela for vitoriosa, é que o Estado terá o ingresso, e aí, então, é que seria o momento da partição com os municípios. Ainda aqui, para os municípios envolvidos, no caso de Itá, que é um município pequeno, ou até mesmo de Itajaí, que é um município portuário, esses valores hoje discutidos não são de grande valia. Eles não têm uma repercussão nos cofres estaduais, nos cofres municipais, mas nos cofres estaduais há uma repercussão razoável, há preocupação do Estado de Santa Catarina, da Fazenda Pública, em manter que esse entendimento da nossa Fazenda Pública, de que o repasse seja feito aos municípios somente no momento em que os numerários ingressarem nos cofres do Estado catarinense. Essa é a nossa grande preocupação, se nós tivermos que adiantar antes da Receita ter ingressado nos cofres. O efeito multiplicador será em 293 municípios de Santa Catarina. Essa é a nossa preocupação. O Estado não tem qualquer ingerência na arrecadação, na distribuição ou na partição dos municípios, porque quando o imposto ele é arrecadado, os 25% são destinados a uma conta especial para o repasse aos municípios. E ainda aqui, findando, o grande jurista José Souto Maior Borges, na revista Dialética de Direito Tributário, do ano de 85 e 86, a página 200, página 85 e 86, ele diz: mesmo quando o contribuinte, no exercício de permissão legal, que é caso semelhante, ao invés de receber em pecúnia o valor das parcelas de financiamento, possa deduzi-lo do ICMS que deva recolher ao Estado, não será descaracterizada a natureza financeira e não tributária, portanto, do incentivo. Deveras, uma coisa é a dedução, numa determinada operação de circulação, do valor do ICMS incidente na operação antecedente, ex-vi da incumulatividade desse tributo. E outra, inteiramente diversa, será a dedução em decorrência e exercício do contrato de financiamento, do valor do incentivo. A regra da incumulatividade tem origem constitucional, no artigo 155, parágrafo 2º.
Concluindo, os valores do ICMS, cujo pagamento são postergados, adiados, pela adesão das empresas catarinenses ao Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, não podem ser considerados como produto da arrecadação. E vejo que, aqui reforçando, que o artigo 158 da Constituição Federal, inciso 4º, ele fala 25% do produto da arrecadação. E o produto é o ingresso dos numerários nos cofres públicos. Não podem ser considerados como produto da arrecadação, pois não constituem receita pública, em sentido estrito. Ainda não ingressaram nos cofres do Estado. Terceiro, ainda não representam acréscimo patrimonial. Em não tendo ingressado financeiramente nos cofres públicos, não constituem receita passível de repartição. O Estado não poderá ser obrigado a partir ou repartir aquilo que ainda não ingressou nos seus cofres. A dedução do ICMS a ser pago com o valor do financiamento não é matéria do direito tributário, mas de direito financeiro, não estando submetida às disposições daquela, em especial quanto ao disposto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. São essas as nossas colocações, a sustentação do Estado, e esperamos que o recurso extraordinário ele seja conhecido, já foi conhecido e provido por esse egrégio tribunal. Obrigado. Obrigado. Pelos recorridos, municípios de Itá, RE 499656, e município de Itajaí, RE 509-517, falará Dr. Paulo Tatim. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, digníssimo presidente desse egrégio tribunal, desse egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimo senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador do Estado, excelentíssimo senhor procurador da República, senhores advogados, senhoras e senhores. Os municípios catarinenses propuseram ações judiciais em face do Estado de Santa Catarina, com o escopo de que lhes fossem declaradas a inexistência de relação jurídica que os obrigasse a participar como financiadores nos financiamentos concedidos diretamente pelo Estado de Santa Catarina às empresas mutuárias do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, com a consequente interrupção das indevidas retenções por parte da Secretaria de Estado da Fazenda de 3/4 partes dos 25% do ICMS que lhes é constitucionalmente devidos. O PRODEC foi instituído com o objetivo do desenvolvimento das empresas catarinenses, em forma de um financiamento esse que tinha como parâmetros o investimento realizado e 75% do ICMS gerado pela empresa mutuária do PRODEC. Por que os 75%, excelências? Porque 25% é a parte reservada aos municípios. Numa primeira etapa, a empresa recolhia esses valores, o Estado contabilizava os 100% como receitas tributárias, repassava os 25% para os municípios. E os restantes 75% eram destinados ao agente financeiro que entregava a empresa em forma de financiamento. Como começou a ocorrer atrasos nesse repasse, as empresas sugeriram e o Estado acatou que essa parcela dos 75%, ao invés de serem devolvidas em dinheiro, fosse-lhes permitida fazer o creditamento na conta gráfica do ICMS. Até aí, nada mudou, porque os 25% dos municípios continuaram a ser recolhidos aos cofres do Estado.
Só que a Secretaria da Fazenda, numa manobra, ao invés de simplesmente repassar os 25% diretamente aos municípios, os transformou em 100%, repassando tão somente aos municípios 25% de 25%, ou seja, apenas 6,25%, apropriando-se de 3/4 partes desses valores que eram recolhidos pelas empresas mutuárias do Prodec. Esse exatamente é o motivo das ações que estão hoje tramitando aqui nesse egrégio Supremo Tribunal Federal. No egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi reconhecido o direito dos municípios ao recebimento das parcelas constitucionais do ICMS sem as indevidas retenções feitas pelo Estado de Santa Catarina. Com relação ao processo judicial promovido pelo município de Itajaí, assim se manifestou o Tribunal Catarinense. Abre aspas. Ação ordinária, Prodec, ICMS, retenção, sem a prévia autorização do município diretamente interessado ou da Federação Catarinense dos Municípios, de parte da cota de 25% sobre o produto de arrecadação do imposto pelo Estado, pertencente ao município, ilegalidade, entendimento prevalecente desta Corte. Proibição de retenção e restituição dos valores indevidamente retidos. Pedido julgado improcedente, reformada a sentença, provimento do recurso do município. Não é lícito ao Estado, sem a prévia autorização da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, ou do município diretamente interessado, conceder incentivo fiscal, através do PRODEC, Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, em limite que comprometa a parcela da arrecadação do ICMS que corresponde ao Fundo de Participação dos Municípios. No mesmo diapasão, foram julgados inúmeros outros processos, os quais hoje aqui se encontram. De fato, senhores ministros, o entendimento pacificado no egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre a matéria ora em análise é a que está em consonância tanto com a legislação infraconstitucional quanto com relação aos dispositivos constitucionais que geraram o processamento dos presentes recursos extraordinários. Com efeito, a tese defendida pelo Estado de Santa Catarina, no sentido de que o termo produto da arrecadação, trazido no artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, deve ser interpretado em seu sentido estrito e que, portanto, diante dessa premissa, somente se pode falar em repasse pelo Estado do percentual de 25% do ICMS para o Fundo de Participação dos Municípios Catarinenses, quanto o produto da arrecadação do ICMS financiado às empresas mutuárias do PRODEC ingressar de forma efetiva nos cofres, não merece ser acolhida. Não merece ser acolhida porque os valores do financiamento, quando recolhidos pelas empresas beneficiárias do PRODEC, são carreados diretamente ao FADESC, Fundo de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, e não aos cofres do Tesouro do Estado. E como demonstraremos a seguir, podem não ser convertidos em receitas tributárias. Com isso, os municípios catarinenses certamente nunca receberão a parcela dos 25% que lhes é constitucionalmente devida no produto da arrecadação do ICMS retido pelas empresas mutuárias do PRODEC. Se não, vejamos.
Dispõe o artigo 8º da Lei Estadual número 13.342/2005, com a redação que lhe deu o artigo 3º da Lei Estadual 13.706, de 16 de janeiro de 2006. Abre aspas. Artigo 3º. O artigo 8º da Lei 13.342 de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O FADESC, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, constituir-se-á na estrutura financeira do PRODEC, cujos recursos serão aplicados na promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado de Santa Catarina, mediante incremento de renda à população catarinense, podendo ser aplicados na sustentação financeira do Programa de Parcerias Público-Privada, cujo marco regulatório foi instituído pela Lei 12.930, de 4 de fevereiro de 2004. Diante do citado texto normativo, verifica-se claramente que os valores recolhidos pelas empresas mutuárias do PRODEC junto ao FADESC poderão ser aplicados na sustentação financeira do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Santa Catarina. Isso quer dizer que os valores das parcelas pagas pelas empresas mutuárias do PRODEC poderão não ser convertidos em receitas tributárias. E, neste caso, os municípios catarinenses nunca receberão o percentual de 25% do tributo retido por essas empresas. Senhores ministros, nas disposições contidas no artigo 8º da Lei Estadual 13.342, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 3º da Lei Estadual 13.706/06, as empresas beneficiárias do PRODEC pagarão os valores das parcelas do financiamento diretamente ao FADESC. Este, por sua vez, poderá investir tais valores na subscrição de capital da empresa SC Parcerias S.A., empresa gestora do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado. Assim, os valores que originalmente foram pagos pelas empresas ao FADESC a título de parcela do PRODEC, ao serem destinadas a SC Parcerias S.A., passam a ter natureza de fundo de investimentos destinados à promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado. Ou seja, não serão registrados como receitas correntes tributárias ICMS, nem daqui a 5, nem daqui a 10 anos. E Vossas Excelências sabem que os municípios catarinenses receberão essas parcelas de ICMS, que lhes são constitucionalmente devidas, arrisco-me a dizer que nunca. Salvo aqueles municípios denominados amigos do rei, que poucos estão recebendo. O Estado está burlando decisões desta Corte que suspenderam a segurança em vários processos e o Estado está pagando administrativamente vários milhões de reais para muitos municípios, notadamente os maiores, em detrimento daqueles pequenos municípios que mais necessitam. Estima-se, nobres julgadores, que mais de 220 milhões de reais pertencentes aos municípios já foram retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda. E sabe-se que o FADESC tem repassado a SC Parcerias S.A. mensalmente importância superior a 3 milhões de reais. Recursos estes provenientes das parcelas pagas pelas empresas mutuárias do
do PRODEC e que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos sob a rubrica Receitas Correntes Tributárias, dos quais 25% pertencem aos municípios catarinenses. Diante do exposto, tem-se que, data vênia, é inadmissível a tese sustentada pelo Estado de Santa Catarina, pois, se tal for admitido, significaria penalizar os pobres municípios catarinenses que terão direito ao recebimento das parcelas de ICMS que lhes pertencem somente após o pagamento da totalidade do financiamento, e não na forma do ingresso dos recursos nos cofres do FADESC. É o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Estadual 13.342. Abre aspas. Artigo 9º. Constituem recursos do FADESC. Parágrafo 2º. O FADESC recolherá o Tesouro do Estado e este registrará sob a rubrica Receitas Correntes Tributárias após a integralização, após a quitação integral do contrato de mútuo, o valor nominal correspondente ao somatório das parcelas pagas pelas empresas mutuárias do PRODEC. Ou seja, se receberem, vão receber depois de 10 anos, sem nenhum tipo de correção. Ocorre, senhores ministros, que para tal disposição legal possa eventualmente ocorrer, os municípios catarinenses são obrigados a esperar que se passem os 5 anos de carência do contrato firmado entre a empresa mutuária e o PRODEC, e mais 5 anos, que é o prazo de pagamento do contrato. Diante do exposto, excelências, os municípios catarinenses requerem que sejam os recursos extraordinários interpostos pelo Estado de Santa Catarina improvidos. Muito obrigado. Com a palavra o eminente relator. Presidente, meu voto é singelo. Inicio cumprimentando os advogados que usaram da palavra. A questão debatida nesses autos, senhor presidente, nesse recurso extraordinário, consiste em saber se é lícito ao Estado postergar o repasse de parcela do ICMS devida aos municípios nos termos do artigo 158, 4 da Carta Magna, a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude da concessão de incentivos fiscais a particulares. Destaco, para melhor elucidar a situação sob exame, o seguinte trecho do parecer da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Marques Sampaio, entre aspas. O Estado de Santa Catarina vem utilizando a cota relativa ao repasse da arrecadação do ICMS pertencente ao município com o intuito de financiar empreendimentos comerciais e industriais. As empresas recebem um financiamento na ordem de 75% de incremento do referido imposto por elas gerado, sendo esse montante devolvido aos cofres públicos em um prazo de 48 a 60 meses. Escritura-se como receita tributária apenas 25% do imposto devido pelo contribuinte e os municípios que têm assegurada constitucionalmente a participação em 25% do total da apuração do ICMS arrecadado, recebe apenas 6,25% do produto da arrecadação, perdendo cerca de 3/4 do que lhes é devido, fecho aspas, isso diz a subprocuradora doutora Cláudia Sampaio. Digo eu agora, bem examinada a questão, e não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, ainda que tenha provisoriamente prolatado decisão em sentido diverso na ação cautelar 1660 de Santa Catarina, de minha relatoria. De fato, a Constituição de 1988, como é sabido, estendeu em muito a autonomia dos entes federados, quando comparada com o texto constitucional anterior, particularmente no plano fiscal, ampliando a competência arrecadatória dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de assegurar-lhes o repasse de recursos compartilhados com os entes maiores. É que, como assinalei alhures,
a nova Carta Magna adotou o denominado federalismo cooperativo, em que se registra um entrelaçamento de competências e atribuições dos diversos níveis governamentais, caracterizado por uma repartição vertical e horizontal de competências, aliado à partilha dos recursos financeiros. Assentei ainda, a propósito do tema, o seguinte: provavelmente, a característica mais relevante do Estado Federal, pelo menos a que apresenta maiores consequências de ordem prática, ao lado da questão da distribuição de competências, seja a atribuição de rendas próprias às unidades federadas. Com efeito, é indispensável que o partícipe da federação, que exerce a sua autonomia dentro de uma esfera de competências próprias, seja contemplado com a necessária contrapartida financeira para fazer face às obrigações decorrentes do exercício pleno de suas atribuições. E recorrendo ao magistério de Dalmo de Abreu Dalari, continuei: quem confere competências, na verdade, está transferindo encargos, sendo imprescindível atribuir-se ao ente político as rendas adequadas para que possa desempenhá-las satisfatoriamente, adizendo que, sem autonomia financeira, a autonomia política de que, por definição, é dotado o membro da federação, será apenas nominal, porquanto não pode agir com independência aquele que não possui recursos próprios. Por oportuno, convém trazer nesse passo pertinente observação de Rogério Leite Lobo, para quem, em dinâmica diametralmente oposta às políticas que vêm sendo adotadas em outros estados federais, para sanar a crise centrípeta que terá cometido as bases do federalismo fiscal desses países, nos Estados Unidos da América, na Alemanha, ao menos, tem se procurado estimular a arrecadação de tributos próprios dos entes locais, com a diminuição dos repasses verticais, grants in aid, subsídios, etc. O Brasil vem apostando no incremento das transferências intergovernamentais. Este articulista, na sequência, conclui: se é assim, tanto mais é que surge inaceitável que a incolumidade de tais rendas esteja comprometida. Destarte, para que a autonomia política concedida pelo Constituinte aos entes federados seja real, efetiva e não apenas virtual, cumpre que se preserve com rigor a sua autonomia financeira, não se permitindo, no tocante à repartição de receitas tributárias, qualquer condicionamento arbitrário por parte do ente responsável pelos repasses a que eles fazem jus. Quanto à questão da titularidade dos impostos compartilhados, trago à baila a oportuna lição de Kiyoshi Arada, que diz o seguinte: no imposto de receita partilhada, há necessariamente mais de um titular, pelo que cabe à entidade contemplada com poder impositivo restituir e não repassar a parcela pertencente a outra entidade política. O imposto já nasce, por expressa determinação do texto magno, com 2 titulares, no que tange ao produto da arrecadação. O fato de o Estado-membro deter a competência tributária em relação ao ICMS não lhe confere superioridade hierárquica em relação ao município, no que tange à participação de cada entidade no produto da arrecadação desse tributo. A Carta Política já partilhou o produto da arrecadação desse imposto na proporção de 75% para o Estado-membro, titular da competência impositiva, e 25% para os municípios, prescrevendo no parágrafo único do artigo 158 os critérios para acreditar as parcelas cabentes às comunas. Ricardo Lobo Torres, por sua vez, no mesmo diapasão, lembra que a repartição constitucional de receitas tributárias configura, entre aspas, instrumento financeiro e não tributário, que cria para os entes políticos menores o direito a uma parcela da arrecadação do ente maior. Impressionam, ademais, os fundamentos em que se apoiou o acordo recorrido, segundo os quais, primeiro, o benefício fiscal previsto na lei refere-se exclusivamente à parte da arrecadação do ICMS que cabe ao Poder Executivo. E 2, procede o argumento de que não há postergação do pagamento do ICMS, mas sim repasse do produto da arrecadação aos agentes financeiros do FADESC. Essa última sigla, esclareço, corresponde ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Empresa Catarinense, criado pela Lei Estadual 11.345 de 2002.
Percebe-se, pois, da conclusão do Tribunal ACO, que o tributo em tela já havia sido efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos municípios, interferiu indevidamente no sistema constitucional de repartição de rendas. Cumpre lembrar que esta Corte já se defrontou com questão semelhante na ADI, medida cautelar 2405 do Rio Grande do Sul, relator ministro Carlos Aires Brito, oportunidade em que se suspendeu cautelarmente a eficácia de dispositivo legal, que cito aqui da lei estadual local do Rio Grande do Sul, que autorizava o repasse a menor de parcela do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA devida aos municípios gaúchos. Reconheceu-se na ocasião, estou citando o voto de Vossa Excelência, viu, eminente ministro Carlos Brito, reconheceu-se na ocasião que as comunas têm direito subjetivo de exigir a parte que lhes cabe na arrecadação daquele tributo, devendo tal raciocínio estender-se pelas mesmas razões jurídicas à parcela do ICMS a que tem direito, por força de expressa disposição constitucional. Não merece acolhida data vênia a alegação de que o direito do município estaria condicionado ao efetivo ingresso do tributo no erário estadual, porque apenas nesse momento é que passaria a existir como receita pública. Ora, mesmo que se transite ao largo da assertiva estampada no acordo recorrido, segundo a qual não há postergação do pagamento do ICMS, mas sim repasse do produto da arrecadação aos agentes financeiros do FADESC, ainda assim não assistiria razão ao recorrente. É que, segundo a clássica lição de Aliomar Balieiro, receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Isto é exatamente o que ocorre com a parcela do imposto a que se refere o artigo 158, inciso 4º da Lei Maior, a qual não constitui receita do Estado, mas sim dos municípios, aos quais pertencem de pleno direito. O citado mestre, em passagem de outra obra, melhor esclarece essa afirmação aparentemente paradoxal, visto tratar-se de um imposto estadual, ao assentar que, entre aspas, no federalismo cooperativo, entes estatais podem ser beneficiados de rendas relativas a tributos de alheia competência. Pode haver mesmo hipótese de a pessoa competente não pertencer ao produto da arrecadação de tributo próprio. É o caso da parcela do ICMS, mencionado no artigo 154 da Carta Magna, que, embora arrecadada pelo Estado, integra de jure o patrimônio do município, não podendo o ente maior dela dispor a seu talante, sob pena de grave ofensa ao pacto federativo, de resto sanável mediante o emprego da última ratio do sistema, qual seja o Instituto da Intervenção Federal, prevista para tais hipóteses no artigo 34, 5b da Carta Magna. Mas há mais. Embora eu não tenha o argumento integrado às razões do acordo recorrido, entendo que a lei catarinense colide também com outro preceito constitucional. Explico. Na medida em que o PRODEC se qualifica como programa de incentivo fiscal estadual, instituído por lei ordinária local, ele viola o disposto do artigo 155, parágrafo 2º, G da Constituição, de acordo com o qual cabe à lei complementar, entre aspas, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, a forma como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados, fecho aspas. A jurisprudência dessa Corte, ademais, é pacífica no sentido de que benefícios tributários concedidos unilateralmente pelos Estados-membros afrontam o princípio federativo por incentivarem a deletéria guerra fiscal. Cito, por exemplo, a de 1179, relator ministro Carlos Veloso, a de 2076, relator ministro Maurício Correia, e a de 2377, relator ministro Sepúlveda Pertence. Em face de todo o exposto, senhor presidente, conheço o recurso extraordinário, negando-lhe provimento, e a todos os outros também que vão na mesma esteira. Portanto, o eminente relator conhece os recursos, mas a eles nega provimento. Ministro Casabar Direito. O argumento trazido pelo Estado é inteligente, na alegação de que tratar-se-ia do produto da arrecadação.
mas isso levaria a uma iniquidade, porque fazia uma intervenção indevida na regra da federação. Se fosse assim, nós estaríamos deixando ao Estado estabelecer qual o percentual que iria ser repassado aos municípios. Isso, evidentemente, viola a disciplina constitucional. Com essas razões, eu acompanho o voto do ministro Lewandowski. Ministra Camila. Eu, senhor presidente, sem deixar de louvar o brilho do voto do ministro Lewandowski, acompanho integralmente as razões, até porque, apenas acrescentando ao que acaba de afirmar o eminente ministro Menezes Direito, a Federação Brasileira se compõe exatamente com a garantia da autonomia municipal. Ora, se essa autonomia, que depende sempre dos recursos na forma estabelecida pela Constituição, pudesse deixar de ser atendida, evidentemente estaríamos diante de um quebrantamento mais do que de uma regra de um princípio constitucional. Eu acompanho o voto do relator. Senhores. Eu também observo ser um belo voto, mas não posso deixar de dizer que me faz muito bem ouvir o mestre Eliomar Balheiro. Essa definição de receita pública, ela é tão importante, ela é tão vibrante que ela acaba, às vezes, se voltando contra quem a formula. Eu me lembro muito bem que a definição de receita pública, uma entrada que se incorpora no patrimônio do Estado sem nenhuma reserva ou condição, foi fundamental num determinado momento para que se afirmasse que o empréstimo compulsório não era tributo. E eu tenho a impressão que reverbera esse conselho reverbera nessa corte. Curiosamente, o que diz a Constituição é exatamente que a totalidade do produto da arrecadação do ICMS não é a receita pública, mas apenas um percentual que fica com o próprio Estado. Eu acompanho com grande alegria intelectual o voto do relator e o som da voz de Eliomar Balheiro outra vez nessa corte. Ministro O relator, senhor. Ministro Brito. Senhor presidente, eu também louvo o excelente voto do ministro Lewandowski, sem nenhum favor, sem nenhum exagero. E, de fato, não se pode falar de autonomia municipal sem autonomia tributário-financeira. Aliás, a autonomia tributário-financeira é suporte da autonomia político-administrativa de qualquer das entidades federativas. É certo que a Constituição, no artigo 158, inciso de número 4, diz que pertencem aos municípios. Ou seja, se o tributo é de titularidade estadual, o ICMS, o Estado titulariza, cria o tributo, impõe o tributo, fiscaliza, arrecada. O fato é que a receita, uma parte dela, por expressa designação constitucional, é dos municípios. Daí o artigo 58 dizer, pertencem aos municípios. E a própria seção de número 6, que faz parte do capítulo versante sobre o direito tributário, já diz da repartição das receitas tributárias. Há um condomínio, o ministro Celso de Mello gosta muito disso, condomínio federativo. Há um condomínio federativo no plano das receitas. E aqui está dito que pertence ao município, pertencem 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias, etc. De fato, aqui está dito 25% da arrecadação. E o fato é que o Estado alega que essa arrecadação não se materializou exatamente porque é diferida, né, ou postergada. E surge essa pergunta, e o Estado pode, né, às custas do município, postergar, diferir a arrecadação de ICMS? Bem, é certo que a primeira
A primeira resposta seria não, porque quando a Constituição busca, procura garantir essa arrecadação, o que diz a Constituição? É vedada a retenção, artigo 160, é vedada a retenção, e numa linguagem ainda mais radical, protetiva dos municípios, né? É vedada a retenção ou quaisquer restrição, ou qualquer restrição, à entrega e ao emprego. Quer dizer, a Constituição é eminentemente tutelar, né, nesse ponto. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, etc. E a Constituição mesma abre uma exceção a essa proibição, né, no parágrafo único, dizendo assim: a vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega dos recursos. Primeiro, ao pagamento dos seus créditos, inclusive de suas autarquias, que não é o caso. Segundo, ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2º e 3º. Também não é o caso, porque aqui se trata de forçar os entes federados à aplicação de recursos mínimos na saúde pública. Então, com essa interpretação sistemática, até agora, elaborada, eu endossaria, com todo o conforto intelectual, o voto do eminente relator e dos eminentes ministros que também perfilharam o entendimento de Sua Excelência, o ministro Lewandowski. Apenas num esforço, numa tentativa de uma reflexão, de um pensar coletivo, eu digo a Vossas Excelências que fico ainda indeciso nessa adesão ao voto do eminente relator, diante de dois outros dispositivos constitucionais. Um deles é o parágrafo 6º do artigo 150, que realmente admite essa possibilidade de subsídio, de isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, desde que tudo isso seja concedido, ou qualquer desses favores, seja concedido mediante lei específica, ou lei matemática, ou lei monotemática, de cada qual das pessoas federadas. Então, há uma previsão constitucional de concessão de favor fiscal. Mas não a custa da parcela. Eu vou chegar lá. Exatamente. Mas não é só. A Constituição também prevê, já no outro dispositivo, que é o artigo 155, 12G, se os ministros quiserem acompanhar a leitura, que é o seguinte, a leitura é a seguinte: 155, 12G. Cabe a lei complementar. E aqui é a lei complementar federal. Uma lei que existe. A lei 24, né? A lei complementar 24 de 95, eu não tenho aqui o ano exatamente, que diz o seguinte: cabe a lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Vossa Excelência me permite apenas uma parte? Pois não. Até permito-me usar uma expressão um pouco mais popular. O que ocorre no caso é que o Estado está fazendo cortesia com o chapéu alheio, na verdade. Ninguém duvida que os Estados possam, mediante lei complementar, conceder incentivos ou benefícios fiscais, quaisquer que sejam eles, desde que acordados comumente. O que não se admite é que se façam benefícios ou concedam isenções ou programas, enfim, para beneficiar empresas com a parcela que, como Vossa Excelência muito bem disse, pertence ao município.
E, se Vossa Excelência também me permite, com a paciência que lhe é peculiar, eu no meu voto citei, inclusive, um voto de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência taxativamente afirma, num caso do Rio Grande do Sul, em que havia uma retenção de uma parcela do IPVA, pertencente aos municípios, que esta verba pertence aos entes menores, aos entes locais, por direito próprio. Sim, eu sei. Próprio. Então, eu estou confirmando. Essa é a questão que nós temos que, enfim, decidir nesse plenário. E se essa pode parcela? o Estado fazer, se me permite, mais uma vez, insistir com essa expressão, talvez menos nobre, fazer cortesia com o chapéu alheio, com a verba do município. E essa verba é tão pertencente aos municípios que a Constituição chega a apenar o Estado com intervenção federal se a respectiva entrega aos municípios deixar de ser feita. É como está no artigo 34 da Constituição Federal, inciso de número 4, a linha B, sob a seguinte dicção: deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Agora, como eu estou dividindo uma preocupação com Vossa Excelências, eu não posso deixar sem função os dois dispositivos constitucionais. O primeiro, que prevê que, mediante lei monotemática ou lei específica, haja concessão de tais favores. Segundo, aquela expressa remissão a órgãos fazendários estaduais, né, e do Distrito Federal, para que um determinado favor fiscal seja efetivamente concedido. Então, a dúvida que eu tenho: pode-se sim estabelecer no âmbito dos estados um programa de incentivos fiscais com o ICMS, desde que, primeiro, esse programa passe pelo crivo do órgão fazendário, né, congregador de todas as autoridades fazendárias dos estados. Segundo, que se lhe sobrevenha, né, uma lei específica do estado, não basta que a autorização pelos órgãos fazendários. Aí vem a pergunta final com a qual eu encerro a minha participação. Esse incentivo há de se fazer com a exclusão dos 25%? Ou seja, o Estado não tem a disponibilidade do total da receita do ICMS e somente do seu 75%? Sim. Vai fazer com 75%. É claro. Para mim não há dúvida com relação a isso. Não há nenhuma dúvida quanto... Data vênia, não. Eu não posso fazer pagar uma esmola a partir de um... No caso, houve um diferimento. Ou fazer um né? benefício. Houve uma postergação. O ingresso da receita ocorrerá apenas 5 anos depois. O município fica sem pagar os seus médicos, os seus professores, a sua limpeza pública, fica guardando o Estado. O beneplácito do Estado. Desculpe, ministro. Não se pode fazer cortesia com chapéu alheio, né? Muito bem, eu adiro ao voto de Vossa Excelência. Eu fiz a pergunta, acho que a resposta que me foi dada, pelo menos, é a que melhor confirma os outros princípios constitucionais. Vale dizer, entre duas interpretações teoricamente sustentáveis, né, o intérprete deve optar por aquela que mais confirma dispositivos outros constitucionais, sobretudo se dotados do status de princípios estruturantes. E aqui nós temos em jogo vários princípios estruturantes da própria Federação Brasileira. Eu acompanho o eminente relator. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, sem nenhuma preocupação diante do texto expresso da norma que regulamenta o repasse. O artigo 25 do decreto 1490 diz: a liberação das parcelas mensais obedecerá ao seguinte: primeiro, após o recolhimento do ICMS no prazo legal pela empresa, o FADESC repassará o valor da parcela ao agente financeiro no prazo de 15 dias. 2. O agente financeiro repassará o valor da parcela à empresa no prazo máximo de 2 dias, contado da data do recebimento do FADESC. E no 26, parágrafo 2º, diz o seguinte: não caberá liberação quando a empresa não recolher o ICMS do prazo regulamentar. Em outras palavras, o ICMS entra na contabilidade do Estado,
O Estado tira o dinheiro e repassa para o FADESC, e a FADESC repassa para a empresa. Todas palavras, o que o Estado está fazendo, ia levar a sério o que está aqui no tribunal, na decisão do acordo do Tribunal de Santa Catarina, é uma fraude à Constituição, porque o Estado deduz do montante do produto total da arrecadação do ICMS o valor correspondente aos repasses. Ele diz, na verdade, não entraram tantos milhões, entraram tantos milhões menos o que repassou. Todos falavam, ele altera a base de cálculo do que pertence aos municípios. Ou seja, o ingresso não se dá porque o Estado não deixou que se desse. Não, o Estado altera a maneira de calcular o que pertence aos municípios. Ele muda a base de cálculo. Não deixa que se dê. É o produto da arrecadação, ele diminui o produto da arrecadação mediante um artifício, vamos dizer, um artifício em termos de deixar de atribuir ao Estado a parcela que lhe pertence pela Constituição. Embora isso tenha uma finalidade fiscal importante, mas isso deve ser feito com base nos 75% que pertence ao Estado. Isto é, o valor desses repasses não pode ser deduzido do montante sobre o qual é calculada a parcela pertencente aos municípios. É a primeira vez que estamos decidindo nesse sentido, né? Sem dúvida, é uma decisão inédita. Uma repercussão geral, por isso é que veio a plenária. Perfeito. Ministro Celso Mello. Senhor presidente, eu também acompanho do outro voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Eu tenho voto na matéria, eu farei constar as razões, farei juntar as razões, mas entendo que o aspecto básico é a questão da autonomia municipal. As parcelas, as cotas partes a que se refere o artigo 158 pertencem por direito próprio ao município. E essa questão, de certa maneira, já foi discutida amplamente pelo Supremo Tribunal Federal, já sob a égide da carta anterior, ainda que em perspectiva diversa, quando o INCRA pretendia manter para si parcela do imposto territorial rural devido pela União Federal aos próprios municípios. E o Supremo Tribunal Federal disse que esse era um procedimento absolutamente... A título de serviços, né? Sim, exatamente, absolutamente inconstitucional, não sendo lícita essa retenção. E quando ocorrida, como se registrava então, era também devida à atualização monetária em favor do município, que se viu privado de maneira inconstitucional de recursos a que tem direito, não é, por força da própria norma constitucional. E a repartição constitucional de receitas tributárias, no caso, é um instrumento necessário, de caráter, eu diria até existencial, à própria preservação da autonomia do município, vista em sua dimensão financeira. Portanto, senhor presidente, eu acompanho o doutíssimo voto proferido pelo ministro relator. Eu também o faço e registro a importância deste julgado. Se trata de um pronunciamento que o tribunal faz numa matéria técnica de distribuição de receita, mas que enfatiza a importância da autonomia municipal naquilo que ela tem de substancial, que é a autonomia financeira a partir desta rede, dessa tessitura concebida pelo texto constitucional no modelo de repasse ou distribuição, participação, de modo que eu louvo enfaticamente também o voto pronunciado por Sua Excelência, o eminente relator, e proclamo o resultado. O tribunal conheceu dos recursos e a eles negou provimento nos termos do voto do relator à unanimidade. Senhor presidente, eu fiz uma proposta melhorada pelo eminente ministro César Peluso, que já fiz distribuir aos eminentes pares e ao doutor Procurador-Geral da República, que tem assento na bancada, e que agora, com a sugestão do ministro César Peluso, tem a seguinte redação que eu submeto ao Pleno. Afronta a Constituição lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios. Ponto. Eu acho que agora... Não é retém repasse, não é? Eu ia fazer essa sugestão de tirar a palavra repasse. Pois não, Então ficou assim. Parcela que é do município. Que é dos municípios. Então, retém parcela. Parcela. Então, eu repito, talvez, para ficar mais claro. Afronta, a redação é basicamente do ministro César Peluso.
afronta a Constituição, lei estadual que, vírgula, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios. Perfeito. Ponto. Pertencendo por Presidente. direito próprio aos municípios. Quiser? Pertencendo por direito próprio. Sim. Eu procurei que discutíssemos isso com a composição. Plena. Não, eu gostaria de fazer uma outra ponderação, se me permite. É o seguinte, o ministro Lewandowski, eu vejo aqui que Vossa Excelência cita como precedentes todos esses julgamentos que nós acabamos de fazer, que acompanham. E eu me pergunto, senhor presidente, se nos termos do artigo 103A da Constituição, isto atende rigorosamente ao espírito da Constituição, porque o que se tem aqui, o Supremo Tribunal poderá, de ofício por provocação mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação, terá efeito vinculante. O que me parece é que, não sei se há outro, porque o ministro Carlos Brito acaba de dizer que esta é uma decisão inédita, especificamente nesta matéria. É o que nós temos. Mas talvez o ineditismo esteja no modo de equacionar. Então, neste caso, talvez conviesse, ministro Lewandowski, que a gente anexasse as outras decisões para que se tenha o cumprimento do que me parece ser o espírito da Constituição, ou seja, vincula-se à súmula que nós editarmos, aquela matéria que depois de ter sido maturada, e aí todas as decisões trazidas numa única e primeira decisão, estou afirmando, se não tiver essas outras ou se nós não anexarmos, porque seria numa única sentada, nós teríamos decidido. Não, eu tenho Então, eu ou nós anexamos aqui as outras, porque... Eu não me oponho a isso. Claro que tudo que é melhor maturado será aperfeiçoado, sem dúvida nenhuma. Mas esse tem sido o proceder do plenário. Eu preferia apenas acolher a sugestão do ministro Joaquim, no sentido de que, quer dizer, já podemos adotar inicialmente essa proposta e vamos deliberar apenas com a composição plena a formulação. Somente isso, acho que... Mas eu acredito que esse é um caminho. Eu me convenci... É que está. O ministro pondera que trazer dois que não participaram. Quanto a isso, não. A minha preocupação é só quanto a outros precedentes. Se nós estamos julgando no pleno, como nós já decidimos em sessão anterior, se nós estamos julgando no pleno e julgamos vários processos nessa mesma direção, nós, pelo menos na sentada anterior, com um quórum que também não estava integral, nós decidimos fazer a súmula vinculante. Porque acelera o processo. Mas eram questões menos cruciais do que essa. E em seguida proclamaram a súmula. E a tese me parece que é inequívoca, a tese simples. Quando é uma eu falei tese que está sendo decisão afirmada pelo inédita, plenário. Mas todas são inéditas. Eu quis dizer o seguinte, na verdade, há precedentes, já há julgamentos nessa direção. Talvez nesta sentada, o que ocorreu nesta sentada é que nós fizemos um cerco cognitivo maior, certo? Um equacionamento normativo mais abrangente. Porém, a matéria em si já foi objeto de várias decisões. Por isso é que eu ponderei, ministro, exatamente que se anexassem também estes outros julgados. Agora, quanto a deliberar agora, eu acho que podemos deliberar, porque, como disse o ministro Peluso, nós já fizemos isso em outra ocasião. Inclusive, diante da ponderação do ministro Peluso, realmente nós aguardaríamos para que colegas que, de fato, não participaram do julgamento, se informassem sobre... Teria sentido. Nós temos o quórum constitucional. Então eu submeto a questão à aprovação do plenário. Ministro Carlos Alberto, ministra Carmen. Eu também. Sim, a única ponderação é que ele, relator já aceitou. Eu quero a súmula? Aprovar a súmula. Eu gostaria de refletir um pouco mais. Gostaria. Nesse caso, eu pediria vista. Vista? Eu queria fazer uma observação. Não me julgue inoportuno. Mas é que eu já retive isso 2 vezes e vou fazer agora. Leva 30 segundos. Eu queria propor, todas as vezes que fizesse uma súmula, se usasse a ordem direta. Me perdoe. Sim. Mas eu estou cansado disso, de começar. A lei estadual não, é uma questão de objetividade, só isso. Eu não posso deixar de registrar isso, porque amanhã ou depois, daqui a 26 eu vou me arrepender de não ter registrado. Vamos usar a ordem direta e em frases
não bacharelês. É mais óbvio. A lei estadual que retém é inconstitucional. Está ótimo, isso já está aceita a proposta. Mas o ministro Joaquim Barbosa, então, pede... Ordem direta. Direta, sem nada de O indireta. Joaquim Barbosa pede vista Da súmula. O caso já está resolvido. O caso já está resolvido. A proclamação já foi Então, até Vossa feita. Excelência não discorda quanto à simulação vinculante da matéria? Não discorda, ele pede para... Eu quero apenas... Vocês discordam na forma. Não, No fundo. Não, da Ou forma. quanto à redação? Eu proporia então que nós adiássemos, ao invés de fazermos o pedido de vista do ministro Joaquim, de concedermos, adiássemos até que nós Até amanhã. até que nós tenhamos uma pausa para a reflexão, então somente isso. Põe na ordem direta. Tá certo? Casar por pensar coletivo. Hein? Ministro, Pensar coletivo, 24 horas. bom, senhores ministros, então está encerrada a sessão. Portanto, encerrada esta sessão plenária de hoje, nós tivemos a segunda parte da sessão dedicada ao julgamento conjunto de ações que tratavam da repartição de receitas relativas ao ICMS. Bom, no caso, nós tivemos o principal processo, o recurso extraordinário 572.762, relator ministro Ricardo Lewandowski, Estado de Santa Catarina versus município de Timbó, acompanhado de outros processos, o recurso extraordinário 482.067, 485.541 e diversos processos. Um total de, vamos fazer a conta rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando o recurso extraordinário 572762. Esse processo, principalmente, o recurso extraordinário 572762, com repercussão geral reconhecida, ou seja, se verificando a relevância dele e relativa também aos outros processos, contando como relator o ministro Ricardo Lewandowski, ele tratou do seguinte: contestou-se, através desta ação, um acórdão, uma decisão da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu o direito do município de Timbó de ser reembolsado das diferenças de valores de ICMS que foram retidos em razão de um programa denominado Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, o PRODEC. O acórdão que foi recorrido, ou seja, que foi atacado através desse recurso extraordinário, a decisão anterior que gerou justamente esse recurso ao Supremo, ele afirmou o seguinte, abre aspas, a concessão de incentivos fiscais pelo Estado não pode diminuir o repasse do ICMS constitucionalmente assegurado aos municípios. E justamente a discussão que foi gerada, o debate que foi gerado no plenário, na verdade houve, nem se pode falar propriamente de debate, mas uma exposição de argumentos que na verdade foram seguindo o voto do relator e que levou à conclusão, primeiramente, o voto do relator que conheceu do recurso, admitiu a possibilidade de julgamento e do recurso e depois negou o provimento. E nesse sentido, o tribunal por unanimidade conheceu dos recursos e no mérito negou o provimento. Houve inclusive a apresentação de uma sugestão de texto para uma nova súmula vinculante, que foi a seguinte, vamos repassar: afronta a Constituição, lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios. Ou seja, para evitar justamente situações que foram geradas, na verdade, por esse programa, no caso do Estado de Santa Catarina, em que, a título de incentivo fiscal, exatamente esse programa de desenvolvimento da empresa catarinense e também o que foi previsto nos outros processos em situações semelhantes, um entendimento do tribunal justamente contra essa situação, especificamente nesses processos, e já esta sugestão apresentada, que será debatida para a formulação de mais uma súmula, pode ou não, isso vai depender justamente do debate que se seguirá,
na criação de uma nova súmula vinculante, desta vez referente à questão de retenção de parcela do ICMS pertencente a municípios. E esse foi o último processo, portanto, desta sessão plenária deste dia 18 de junho de 2008, e por aqui vai ficando o nosso sessão plenária de hoje. Agradecemos a audiência e continue conosco aqui na TV Justiça. O cara demora de meia hora, uma hora pra casa. Beleza, mano? E estão deixando de falar pra ti hoje, né? Você não quer nada, né? Se não aparece lá, vamos mandar bem aqui. Precisa do lado. Se tiver, bom. Ele chega comunicando a informação do álcool. Pode parar, aí tá bom. Muito bem. A produção tá tocando uma buzina. Pelo que eles estão discutindo. Segundo, no artigo 156, parágrafo 1º, incluído pela emenda constitucional 29 de 2000, relativamente ao imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, como faculdade conferida ao legislador municipal de estabelecer a progressividade com base no valor venal do imóvel, para, no entender de Hugo Brito Machado, entre aspas, de desestimular vultosas imobilizações de recursos em terrenos para fins meramente especulativos, dificultando o crescimento normal das cidades. E 3, finalmente, no artigo 182, parágrafo 4º, 2, também quanto ao IPTU, sob a modalidade de progressividade no tempo, como instrumento de política urbanística, objetivando assegurar o cumprimento da função social da propriedade, de modo a exigir, entre aspas, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, fecho aspas. Entendimento diverso, ou seja, o de que o parágrafo 1º do artigo 145 faculta ou até mesmo determina a graduação de todos os impostos, seria concluir pela desnecessidade dos referidos dispositivos constitucionais, inclusive os que foram inseridos no texto magno pelo constituinte derivado. E mais, seria permitir que o legislador ordinário ampliasse ou, quiçá, desprezasse as hipóteses em que a Constituição autoriza expressamente a progressividade para os impostos reais, graduando-os de maneira distinta ou com finalidade diversa. Cumpre registrar por oportuno
que o fato de a Constituição estabelecer no artigo 155, parágrafo 1º, 4, que imposto sobre a transmissão, causa morte e doações, entre aspas, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, não autoriza a interpretação segundo a qual o Constituinte teria admitido a fixação de mais de uma alíquota para o tributo em questão, em conformidade com o sistema progressivo. O que se pretendeu com esse dispositivo foi permitir o estabelecimento de um teto uniforme para as alíquotas, válido para todos os entes federados, objetivando ainda que elas não assumam caráter confiscatório. Assente-se, de passagem, que o Senado Federal excedeu a competência que lhe foi conferida pelo Constituinte quando autorizou, por meio da Resolução 9 de 1992, mais especificamente em seu artigo 2º, o legislador estadual a fixar alíquotas progressivas em função do quinhão efetivamente recebido por cada herdeiro. Lembro, a propósito, numa lição que se adequa a esta situação, a meu ver, que Rui Barbosa Nogueira, ao tratar do antigo imposto sobre circulação de mercadorias, o ICM, previsto na Constituição de 1967, teceu as seguintes considerações sobre a impossibilidade de pretender-se alcançar efeitos extrafiscais por meio da manipulação isolada e local de suas alíquotas, que se aplicam, esses argumentos, essas considerações, mutatis mutandis ao tributo ora sob exame. Diz o professor Rui Barbosa Nogueira, considerando que a intervenção do Estado do domínio econômico é tarefa precípua do poder central, foram tomadas todas as providências para que o ICM fosse um imposto neutro, um imposto de cunho exclusivamente fiscal, ou seja, arrecadatório, que não tem finalidade regulatória. O ICM não pode ser usado isoladamente pelos Estados como instrumento regulador da economia, no caso aqui de distribuição de riqueza ou desconcentração de riqueza, fomentando ou desencorajando atividades. Não é imposto federal de atuação extrafiscal, quer pela sua natureza, quer em razão de seu sujeito ativo, e por isso já vimos que as alíquotas têm seu teto fixado pelo Senado Federal. No mesmo sentido, em edição mais recente de sua obra, o saudoso mestre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, acima citado, levanta interessante questão que em seguida responde. Em um Estado federativo como o nosso, competirá aos entes menores, Estados membros e municípios a tarefa de regular e controlar a economia nacional? Parece evidente que essa função é meramente supletiva e limitada a aspectos regionais ou locais em harmonização coadjuvante. Continuo eu, então. Com essas razões, penso a intervenção do Estado no domínio econômico por meio da extrafiscalidade, com o objetivo de redistribuir a riqueza das pessoas em uma estrutura federal como a nossa, somente pode ser levada a efeito pela União, exatamente para evitar a ocorrência de graves distorções do plano nacional. De fato, não se coaduna com a lógica do sistema admitir que um ente federado possa facilitar ou obstaculizar, mediante a progressividade do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doações, a concentração da renda, ao alvedrio das preferências ideológicas daquele que, de forma transitória, ou daqueles que, de forma transitória, ocupam o poder local. Quando mais não seja, porque compete privativamente à União, a teor do disposto no artigo 22.1 da Constituição, legislar sobre direito civil, o que inclui, como é sabido, a disciplina geral da propriedade. Assim, embora represente um instrumento para a obtenção de efeitos extrafiscais, a progressividade, no caso de impostos reais, em nosso ordenamento legal, só pode ser adotada se houver expressa previsão constitucional. Mesmo assim, ressalte-se, ela não poderá basear-se direta ou exclusivamente na capacidade econômica do contribuinte. Em suma, a vedação da progressividade, no caso dos impostos de natureza real, constante do artigo 145, parágrafo 1º da Carta Magna, ao lado dos princípios da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, da isonomia e da proibição do confisco, configura garantia constitucional e direito individual do contribuinte, que não podem ser afastados por lei ordinária estadual. Então, senhor presidente, concluindo, em face de todo exposto, nego o provimento ao recurso.
vale também para os demais recursos apensados, né? Senhor presidente. 2 minutos. Decisão que se aplica também aos demais recursos apensados. São todos idênticos, versos sobre a progressividade. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, se o ministro Carlos Alberto Direito e a ministra Carmen Lúcia me permitirem, há um precedente meu, inclusive, que está sendo citado, eu pediria vista. Se estiver de acordo, anteciparia o meu Não há pedido de vista. objeção, portanto, após o voto do eminente ministro Lewandowski, que desprovia o recurso, pediu vista o ministro Eros Grau. Na verdade, esse julgamento se aplica aos demais já aqui citados. Né? Exatamente. E aguardam os demais. Senhores ministros, eu vou chamar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 46 para a continuidade de julgamento. Inicialmente, nós tivemos a seguinte situação. Após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a DPF, e do voto do ministro Eros Grau, divergindo, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Posteriormente, Sua Excelência se manifestou no sentido da improcedência, e nesse sentido também se manifestou o ministro César Peluso. O ministro Carlos Brito manifestou-se no sentido da parcial procedência. Eu também me manifestei no sentido da parcial procedência, e aqui nós temos diferenças de conteúdo. E aí houve o pedido de vista da ministra Ellen Grace, que tem a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência já bem resumiu os votos que foram proferidos, o sentido dos votos que já foram proferidos, e na última sentada, ante a complexidade do tema, pedi vista para melhor exame. Supero, senhor presidente, as questões de legitimidade ativa e pertinência temática e adequação da via processual na esteira do que já fizeram todos os colegas que me precederam. Não houve maior discussão a respeito desses 3 temas. Não deixo, todavia, de registrar que o objeto da ação, tanto quanto eu posso depreender da inicial, a propósito de questionar a constitucionalidade da Lei 6.538, de 78, o propósito dessa inicial é, na verdade, a obtenção de interpretação ao artigo 47 do referido diploma legal. Percebe-se claramente da leitura do pedido que a arguente se dá por satisfeita se o tribunal der à palavra carta significado que exclua de seu conceito os itens que constituem objeto de interesse das suas associadas, como são as revistas, os jornais, os periódicos, encomendas, contas de água, luz e telefone, bem como objetos bancários, como cartões de crédito e talões de cheque, extratos, etc. Eu leio, senhor presidente, na folha 37 desses autos o que segue, aspas, também, nos termos do artigo 11 da Lei 9.882, tendo em vista a relevância da matéria, declarar, é o pedido, pede que o tribunal declare o que se entende por carta, que por motivos de segurança e privacidade continuam sendo prerrogativas da arguida, restringindo tal conceito de carta ao papel escrito, metido em envoltório fechado, selado, que se envia de uma parte a outra, com conteúdo único para comunicação entre pessoas distantes, contendo assuntos de natureza pessoal e dirigido, produzido por meio intelectual e não mecânico, excluídos expressamente deste conceito, as conhecidas correspondências de mala direta, revistas, jornais e periódicos, encomendas, contas de luz, água e telefone e assemelhados, bem como objetos bancários, como talões de cheque, cartões de crédito, etc. Fecho aspas. Esse é o teor, parte do pedido. Ou seja, senhor presidente, sob o disfarce de agressão aos princípios constitucionais da livre concorrência e da liberdade de iniciativa, o que pretende a arguente é que se lhe atribua a parcela menos penosa e mais rentável do mercado de entregas de correspondência, o que se faria mediante leitura reducionista do texto constitucional quando refere a serviço postal,
para dele excluir tudo que não fosse correspondência privada e confidencial. O conhecimento desse pedido leva a uma vulgarização, segundo penso, do nobre instituto da ADPF, que a Corte, assim me parece, deveria evitar, sob pena de desvirtuarem-se as finalidades para as quais o Instituto foi concebido. Eu faço essa referência, senhor presidente, embora os votos todos que antecederam e que praticamente são unânimes, não tenham questionado a adequação da via processual. Passo adiante ao mérito. No mérito, senhor presidente, comungo com o pensamento de que serviço postal é serviço público, não atividade econômica em sentido estrito. A propósito, referindo-me ao serviço postal, já afirmei anteriormente, quando do julgamento da ADIM 3080, em que fui na qualidade de relatora, acompanhada pela unanimidade deste plenário, julgamento se deu em 2 de agosto de 2004, disse o seguinte: é a União, por força do artigo 2110 da Constituição, o ente da federação responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público. Por não se tratar de atividade econômica em sentido estrito, vale dizer aquela em que o Estado, se atuar, em tudo deverá atender às regras da atividade privada, por não se tratar de atividade econômica, portanto, é que deixa de ser incluído no rol das exceções a esta categoria de atividade, a saber, o rol dos monopólios, constante do artigo 177 da Constituição Federal, pois este rol diz respeito exclusivamente às atividades que tenham cunho econômico. Não se trata, no caso, de exploração de atividade econômica, pura e simples, mas, como o próprio nome diz, de prestação de serviço público. Serviço postal, serviço que o Constituinte confiou à União para que o mantivesse, e serviço que ela, a União, tem o dever de prestar em todo o território nacional e que exercita por delegação legal a uma empresa pública expressamente constituída para tal finalidade. E ainda, senhores ministros, por não ser atividade econômica em sentido estrito, é que não se lhe podem ser aplicados os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, como pretende a arguente. Tudo porque o serviço público vem informado pelo princípio da supremacia do interesse público, e por isso é mantido, ainda que em condições deficitárias, como é o caso da entrega de correspondências em locais remotos e de difícil acesso do nosso vasto território nacional. Garantir condições de comunicabilidade e de remessa de mensagens ou objetos a todos os brasileiros é um objetivo que responde a muito mais do que o simples interesse individual dos missivistas, diz respeito aos superiores interesses da integração nacional. Serviços públicos há que são abertos à iniciativa privada, sem concessão ou permissão. É o caso dos serviços de saúde e de educação, que estão na Constituição, respectivamente, nos artigos 199 e 209, mesmo quando se estabeleçam limitações a esta prestação, como é o caso da participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, parágrafo 3º do 199, ou o cumprimento de normas gerais da educação nacional, inciso 1º do 209, ou ainda a autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, inciso 2º do 209. Mas isso não é o que ocorre com o serviço postal. A sua manutenção com exclusividade, a Constituição atribuiu à União. O regime de privilégio em tal atividade se desenvolve, como ficou bem explicitado no voto do eminente ministro Eros Grau, exclui a caracterização de um sistema de livre competitividade, pois está expressamente excluído pela Constituição Federal a esfera de atuação da iniciativa privada. Oportuna a palavra, a expressão do ministro Carlos Veloso, relator ao julgar o RE 407-099, julgado em 6 de agosto de 2004. Diz Sua Excelência, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Fecho aspas. Por essas razões, senhor presidente, meu voto alinha-se à divergência pela total improcedência do pedido com a necessária vênia ao eminente relator.
Portanto, Vossa Excelência vota no sentido da improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ministro Menezes, Direito. Senhor presidente, não participei da assentada anterior em que foi iniciado o julgamento e pude constatar que existem 3 posições aqui na Corte. Uma do eminente relator, que entende que deva ser privado o serviço postal. Outra do eminente ministro Eros Grau, que entende que deva ser estatal o serviço postal. E, finalmente, uma terceira posição foi auditada pelo eminente ministro Carlos Aires Brito, intermediária, no sentido de que alguns serviços devam permanecer sobre a exclusividade da atividade estatal e outros, por seu turno, podem ser delegados à atividade privada. São, portanto, 3 posições. Quando nós enfrentamos aqui a ação originária 959, de que eu fui relator, eu fixei o entendimento na linha do que a eminente ministra Ellen Grace acaba de demonstrar, que se trata, sim, de um serviço público e não de uma atividade econômica. Mas creio que é necessário, pelo menos na minha perspectiva, fazer uma melhor reflexão sobre essa matéria, considerando a diversidade de posições existentes na Corte. Essas são as razões pelas quais eu peço vênia aos meus eminentes colegas para pedir vista dos autos. Portanto, após o voto da ministra Ellen Grace, que julgava improcedente a ação, pediu vista ao ministro Menezes, Direito. Aguardam os demais. Ministro Eros Grau. Agravo regimental no recurso extraordinário 527.602, agravante União, agravado plural, editora e gráfica limitada. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é um agravo interposto pela União contra a decisão que determinou o sobrestamento feito. A União alega já haver sido apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a questão relativa à constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS, o artigo 8º da Lei 9.718. Requer o prosseguimento do julgamento do presente feito. É o relatório. E o voto? Discute-se nesses autos a constitucionalidade da Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, que alterou a base de cálculo e a alíquota de contribuição para o PIS e o COFINS. O Supremo, ao julgar os recursos ordinários, números tais e quais, seção de novembro de 2005, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718. A Corte entendeu que a noção de faturamento, disposta no artigo 195, inciso 1 da Constituição do Brasil, na redação anterior à emenda constitucional número 20, de 98, não legitimava a incidência das contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas empresas contribuintes. Advertiu ainda que a superveniente promulgação da emenda constitucional não teve a virtude de validar a legislação ordinária anterior, que se mostrava originariamente inconstitucional. No que respeita à constitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718, majoração da alíquota de 2% para 3%, examinando o voto do relator no RE 357.950, ministro Marco Aurélio, tem que a constitucionalidade da majoração da alíquota não foi examinada sob fundamento da exigência de lei complementar. Vê-se bem na ação 951, decisão monocrática do ministro Carlos Brito, vê-se bem lá que esse fundamento efetivamente não foi considerado pelo Supremo. E ainda no RE 455.788, agravo regimental, relatora ministra Carmen Lúcia, tem-se que o fundamento não foi examinado por ausência de pré-questionamento. Ainda em outros recursos, o tema da majoração da alíquota foi considerado sem o exame, contudo, insisto, da exigência de lei complementar. RE 455.635, relator ministro Marco Aurélio, RE 502.898, relator ministro Carlos Brito, RS 406.173,
469, 211 e 487, 475, todos eles relator, ministro Ricardo Lewandowski. No julgamento do RE 377, 457 e do RE 381, 964, sessão plenária do dia 14 de março de 2007, manifestei entendimento no sentido de que não vejo como se possa admitir que o Legislativo, vindo contra si próprio, disponha, mediante lei ordinária, alteração do que fora anteriormente por ele disciplinado em lei complementar. Atua aqui o princípio do paralelismo das formas, nos termos do qual, na dicção de Paulo Bonavides, um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo. Junto aos autos, a íntegra do meu voto naquela sentada, ressaltando o seguinte trecho. E eu estou aqui, senhor presidente, ressaltando esse trecho daquele meu voto. Eu não creio que seja necessário repetir. Para a Corte, concluindo, afastar o sobrestamento do feito e dar provimento ao recurso extraordinário para deixar de aplicar o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, nos termos dos precedentes citados, e para declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718. Vossa Excelência, então... Estou provendo o recurso extraordinário para deixar de aplicar, nos termos dos precedentes, o parágrafo 1º do artigo 3º e declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718. Ministro Eros, é que não foi publicada a pauta quanto ao RE. Talvez nós devêssemos prover, então, o agravo e para julgamento do RE. Para que nós pudéssemos depois com inclusão, incluir em pauta o RE e aí faremos esse julgamento, se possível, na semana que vem. Tudo bem. Nos limitaríamos ao provimento do agravo Só o provimento do agravo, se for o caso. Perfeito? Eu peço a Vossa Excelência, por conta da minha involuntária indiscrição... Não, desculpe. Que foi inteiramente involuntária a minha indiscrição. Mas já há outras posições nesse sentido também, até nas turmas, não há nenhuma surpresa quanto a isso. Não sei se seria o caso, presidente, de cancelar o pregão, Sua Excelência reconsiderar e dar seguimento ao extraordinário, porque nós teremos que declarar inconstitucionalidade ou não, de preceito de lei, e aí haveria necessidade de ouvir o Ministério Público, não? Mas já deve haver outras manifestações do Ministério Público em matérias idênticas, eu acho. Talvez a gente pudesse prover proporia isso, poderíamos prover o agravo, né, e a matéria ficaria afeta... Para afastar o sobrestamento. Para afastar o sobrestamento. Né, e a matéria ficaria afeta ao plenário, né, e nós cuidaríamos, então, de... eu estou, então é isso. Se houver consenso nesse sentido... Para afastar o sobrestamento. Daí haverá necessidade de publicação de acórdão. Por que não? Talvez a proposta do Marco Aurélio, quer dizer, cancela o seu pregão e o eminente relator poderá monocraticamente ele próprio dar provimento ao recurso de agravo e adotar as providências para a inclusão em pauta. Caso contrário, que inclusive a publicação de acórdão. Inclusive é agravo regimental e, de qualquer forma, ele tem íncito o juízo de retratação. Isso seria mais célere. Se Vossa Excelência acolhesse a fórmula de reconsideração, e nós inseriríamos em seguida em pauta o recurso extraordinário. É um caso que, inclusive, eu acho que gera bastante expectativa, porque tem gerado esse distinguishing. Vossa Excelência me permitir, mas não há necessidade de ouvir a Procuradoria? Devemos ter outras manifestações da Procuradoria. Então, faremos assim. Tá. Então, Vossa Excelência que já traz em pauta para então, fica cancelado o pregão. Vossa Excelência, na verdade, então, prover o agravo, né? E nós cuidaremos de... Fica proclamado o resultado quanto ao agravo. Quanto ao agravo. Em relação à decisão do próprio ministro Eros Gál. Cancela o seu pregão. Cancela o seu pregão. E o ministro relator, então. Não é? E nós diligenciaremos para que haja pauta quanto ao RE. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Extradição 1114
da relatoria de Vossa Excelência, requerente Governo do Chile, extraditando Sebastián Andrés Guichard Pausoca ou Sebastián Guichard Pausoca. Vossa Excelência, a palavra. Muito obrigada. O governo do Chile, presidente, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, formalizou o pedido de extradição do seu nacional, Sebastián Andrés Guichard Pausoca, fundamentado em requerimento da Corte Suprema do Chile e em ordem de prisão do juizado da 16ª Vara Criminal de Santiago. O extraditante está sendo processado no Chile porque, entre os meses de abril e maio de 2005, teria praticado crime contra a liberdade sexual do menor tal, à época dos fatos, com 15 anos de idade. Em 31 de janeiro deste ano, a eminente ministra Ellen Grace decretou a prisão preventiva do extraditando, que ocorreu em 27 de fevereiro deste ano. Eu deleguei um interrogatório ao juízo da Seção Judiciária de São Paulo, extraditando foi interrogado e, por meio da Defensoria Pública da União, apresentou sua defesa escrita, alegando que a. O Estado requerente não juntou tradução oficial da nota verbal pela qual foi formalizado o pedido de extradição, b. Que o extraditando não teria sequer sido citado no Chile, pois se encontrava no Brasil na época das acusações, c. Ausência de dupla tipicidade, D, que para a concessão da extradição no presente caso seria necessária manifestação expressa do presidente, o que não teria ocorrido. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da extradição. Este é o singelo relatório, senhor presidente. E o voto de você? Presidente, embora o Estado requerente afirme que a nota verbal está acompanhada de cópia autêntica da sentença condenatória, o que se tem, na verdade, é a decisão sobre o recebimento da denúncia, na qual se determinou, desde logo, o envio dos documentos pertinentes ao Supremo Tribunal de Justiça do Chile, para que fosse analisado o pedido de extradição. Cumpre assinalar ainda que, embora conste dos documentos dos autos o relato de abusos sexuais relativamente a outras pessoas, o único fato objeto deste pedido de extradição refere-se ao menor X. Feitas essas observações, então, eu analiso os fatos, que são os seguintes. Que no ano de 2005, alguém organizou um grupo de jovens da comuna de Quilicura, com a ideia de trabalhar nas ciências ocultas e magia negra, para o qual entrou em contato com vários jovens de diferentes sexos e idade, aos quais começou a mostrar os seus conhecimentos em matéria de ciências ocultas e convencê-los de que tinham poderes mentais, para o qual uma das atividades realizadas era espiritismo e uirra. Este sujeito é o ora extraditando, fazia reuniões periódicas com um grupo de jovens, mas depois de algum tempo de tê-los convencido de que ele era uma espécie de bruxo, começou a se reunir a sós com cada um dos jovens, aos quais propunham ser iniciados no ritual voodoo. Em uma ocasião, conversou com o menor X, de 15 anos de idade, a quem disse que para ser iniciado no ritual voodoo, deveria ter relações sexuais com ele. O menor se recusou, não podendo, entretanto, evitar que o referido sujeito tocasse determinados órgãos sexuais. Que o fato acima descrito configura o delito de abuso sexual na pessoa do menor X, previsto e sancionado nos artigos 366 do Código Penal, com relação ao artigo 363, número 4 do mesmo texto legal. A Procuradoria-Geral da República, após descrever os fatos imputados ao extraditando, opinou nos termos seguintes. Aspas. Verifica-se que o Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao extraditando, que naquele país cometeu ilícito penal a ele atribuído, estando este caso em perfeita consonância com o disposto nos artigos 1 e 4 do Tratado Bilateral. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado requerente, atendendo-se ao disposto no artigo 5º do Tratado Bilateral com cópia do pedido de extradição formulado pela Corte Suprema do Chile e da ordem de prisão emitida pelo juízo competente, com os demais documentos exigidos anexados, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstância do fato delituoso. Constam também dos autos cópias dos textos legais pertinentes, de modo a permitir a este Supremo Tribunal o exame seguro da legalidade da pretensão. Houve também o atendimento aos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. O crime de abuso sexual, de acordo com as circunstâncias narradas no pedido de extradição, encontra correspondência nos termos do artigo 216, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, no crime tipificado de atentado violento ao pudor mediante fraude. Isto porque, segundo o relato do menor, a prática teria sido induzida pelo extraditando, sob a falsa alegação de que, para a iniciação dos menores no voodoo, o que lhe garantiria ficará salvo do eminente ataque de supostos demônios e outros males, seria necessário o ato sexual com a pessoa do mesmo sexo,
no caso extraditando, ou seja, a vítima, além de menor de 18 anos, foi ludibriada pelo extraditando acerca dos reais motivos para a prática sexual. Em atendimento ao disposto nos artigos 77 e 6 da Lei 6.815 e 4 do Tratado Bilateral, salienta-se que não ocorre a prescrição da pretensão sob a ótica da legislação de ambos os Estados, porque o extraditando tem contra ele mandado de prisão pelo crime de abuso sexual, pena máxima presídio maior em seu grau mínimo, ou seja, pena máxima de 10 anos, e nos termos do artigo 94 do Código Penal chileno, a prescrição ocorre em 15 anos, quando a pena é de presídio, circunstância que ocorre no crime. Assim, considerando que o crime ocorreu entre os meses de abril e maio de 2005, a prescrição somente se dará em maio de 2020. E nos termos da lei brasileira, também não há que se falar em prescrição, a pena máxima aplicada em razão da prática do delito de atentado violento ao pudor mediante fraude é de 4 anos, prescrevendo em 8, ou seja, em julho de 2013. Portanto, estão presentes os requisitos legais necessários ao deferimento da extradição. Digo que tem razão a Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Código Penal chileno, está comprovado não apenas a ocorrência dos fatos, e segundo a legislação brasileira, há elementos que configuram em tese o crime de atentado violento ao pudor, porque, segundo a descrição dos fatos constantes dos documentos que instruem o pedido, embora a vítima tenha se recusado a praticar os atos inicialmente pretendidos pelo extraditando, mediante fraude, teve de se submeter à prática de outros atos libidinosos, suficientes para a consumação do delito. Quanto às demais alegações do extraditando, conforme também assinalou a Procuradoria-Geral da República, a nota verbal número 2 de 2008 foi formalmente transmitida pela via diplomática, tradução para o português dos documentos apresentados estão devidamente certificados pela Embaixada, presumindo-se, portanto, a veracidade e autenticidade conferida àqueles documentos. Estou citando precedentes nesse mesmo sentido. O extraditando também afirma que não teria sido sequer citado no Chile, pois estaria no Brasil na época das acusações. Esta questão, entretanto, ultrapassa o âmbito de defesa admissível no processo de extradição, assente, como é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o modelo que rege a disciplina normativa da extradição, vinculado quanto à sua matriz jurídica ao sistema misto ou belga, não autoriza a revisão de aspectos formais concernentes à regularidade dos atos de persecução penal praticados no Estado requerente, nos termos da reiterada jurisprudência desta Casa. Ademais, os documentos que instruem o pedido informam que o extraditando teria sido declarado rebelde, que entre nós assemelha-se à revelia, o que não constitui motivo suficiente para justificar recusa de extradição. Estou citando, por exemplo, como precedente a extradição 917, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Extraditando alega também em sua defesa que para a concessão da extradição no presente caso seria necessária a manifestação expressa do presidente da República, o que não teria ocorrido. Mas, como bem acentuou o eminente ministro Celso de Mello no julgamento da questão de ordem na extradição 568, de que Sua Excelência foi relator, aspas, o pedido extradicional deduzido perante o Estado brasileiro constitui, quando instaurada a fase judicial de seu procedimento, ação de índole especial de caráter constitutivo que objetiva a formação de título jurídico apto a legitimar o Poder Executivo da União a efetivar com fundamento em tratado internacional ou em compromisso de reciprocidade a entrega do súdito reclamado. O Supremo limita-se, portanto, a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição nos termos do regimento interno, artigo 207, Constituição, artigo 102.1, a linha G, e da Lei 6.815, em seu artigo 83. Indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o presidente da República não pode determinar a extradição. Deferida a efetiva entrega do súdito ao Estado requerente, fica a critério do presidente da República. A manifestação desta autoridade, portanto, pretendida pelo extraditando, somente se faz após julgada e se deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal. Por todo o exposto, senhor presidente, eu estou encaminhando a votação no sentido de se deferir a extradição, ressaltando-se mais uma vez que, embora conste dos documentos relato de outros atos, abusos sexuais relativamente a outras pessoas, o único fato objeto do presente pedido é aquele que teria sido praticado contra o menor X. É como voto. Nos termos estritos do pedido, Vossa Excelência está deferindo a extradição. Senhores ministros, há divergência? Portanto, deferida a extradição, decisão unânime. Senhores ministros, nós temos uma manifestação ainda, eu até peço desculpas porque por algum problema de gestão na Secretaria,
o ofício ainda do ministro Marco Aurélio na presidência do TSE, e Sua Excelência nos comunicava que, ante a nomeação do ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira como ministro efetivo, havia sido aberta a vaga de ministro substituto. E eu, então, pedindo desculpas pelo atraso, pediria que nós submetêssemos a votação para a escolha do ministro substituto do TSE antes de irmos para o intervalo. Deixa lá para o Ministério votar. Pega o voto do Ministério. Pega lá o voto do Ministro. Ele acabou de chegar. O escrutinador espera um voto. O ministro Eros que... Portanto, eu designo o escrutinador, o ministro Menezes Direito. Senhor presidente, 10 votos para Henrique Neves da Silva, Edmar Gonzaga Neto e Alberto Pavio Ribeiro. Portanto, eu proclamo o resultado. O tribunal aprovou à unanimidade esta lista tríplice. Henrique Neves da Silva, Edmar Gonzaga Neto, Alberto Pavio Ribeiro. O tema será encaminhado, então, ao presidente da República. Senhores ministros, vamos fazer um intervalo de 20 minutos e voltamos para a segunda parte da sessão.